Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: isenção do imposto de renda. Governo quer liberar trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês de pagarem o IR. Medida foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com outras formas de compensação. Nazi Brum. Para entrar em vigor a partir de 2026, a mudança no imposto de renda precisa ser discutida e aprovada pelo Congresso Nacional. E o ministro também anunciou ajuste de gastos em outras áreas. Expectativa é de economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos, mas garantindo investimentos em saúde e educação. E ainda urbanização de favelas. Presidente Lula assina a criação de programa Periferia Viva. Ele vai ajudar a levar infraestrutura, cidadania e até um CEP para quem vive nas comunidades periféricas do país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta. Isenção do imposto de renda para quem recebe salário de até R$5.000. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida beneficia os trabalhadores e amplia a justiça tributária no país. A mudança vai ser discutida pelo Congresso Nacional e deve começar a vigorar em 2026, junto com outras medidas previstas pela reforma tributária. Em 2023, o governo reajustou a tabela do imposto de renda, que estava congelada há 8 anos. Com isso, deixaram de pagar o imposto pessoas com rendimento de até 2 salários mínimos, como a assistente administrativa Elaine Monteiro. Seja R$100, R$200, faz muita diferença no meu orçamento atualmente. Agora, pela proposta do governo, a isenção do imposto vai chegar aos trabalhadores que recebem até R$5.000 a partir de 2026. Quem ganha até R$7.500 vai ter que pagar o imposto, mas será beneficiado com a isenção dos R$5.000 iniciais. Para compensar a renúncia fiscal estimada em R$35 bilhões, estão previstas 2 medidas. A primeira cria uma taxação mínima de 10% para quem ganha acima de R$50.000 por mês. E a segunda prevê que a isenção total de imposto de renda por razões de saúde passa a valer apenas para quem recebe até R$20.000 por mês. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso equilibra as contas e o ministro garante que as deduções com despesas médicas não mudam. Essas 2 medidas conjugadas garantem os 35 bilhões que compensam o aumento da faixa de isenção. Você vai poder continuar deduzindo 100% do teu gasto de saúde, seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Para o professor especialista em Direito Tributário Sérgio André Rocha, a medida vai aumentar a renda dos trabalhadores. Eu vejo essa medida como redistribuição de renda. Com certeza, isso é um recurso que volta para a economia, aumentando a capacidade de consumo. Essa é a expectativa do motorista Jonas de Lima. Ele acredita que a isenção para quem ganha até R$5.000 vai significar mais dinheiro no bolso. Um dinheiro bom, considerável. Vai sobrar mais dinheiro para gastar com a família, né? Para entrar em vigor a partir de 2026, a mudança no imposto de renda precisa ser discutida e aprovada pelo Congresso Nacional. Reportagem Nazi Brum. E o governo federal também anunciou hoje a proposta de ajuste fiscal que será encaminhada ao Congresso. Serão novas regras para o reajuste do salário mínimo, cadastro em programas sociais e salários e pensões de servidores. A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou os detalhes desses anúncios hoje e nós conversamos com ela mais cedo para saber mais. Vamos acompanhar. Oi, Jéssica, boa noite. Jéssica, explica um pouco pra gente, né? Esse conjunto de medidas anunciado pelo governo hoje de manhã tem o objetivo de equilibrar as despesas obrigatórias e em relação à nova meta fiscal que a gente tem. Conta pra gente, então, quais são essas mudanças, o que foi explicado hoje. Boa noite, Mariana, Luciano. Então, entre as novidades está uma mudança no reajuste do salário mínimo, que vai continuar até aumento real, ou seja, acima da inflação, mas dentro dos limites do orçamento. Isso tem impacto também sobre os reajustes de aposentadorias, pensões e o benefício de prestação continuada, o BPC, de modo aí a impedir um crescimento acima das receitas do governo para essas despesas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o crescimento do salário será controlado para não comprometer outras áreas importantes.
Esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo, se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Jéssica, o ministro falou também sobre outros benefícios e programas sociais, certo? Isso, Luciano. De acordo com a Haddad, o pacote propõe reservar 20% do aporte da União para garantir a expansão da escola em tempo integral. E programas como o Pé de Meia e o Vale Gás vão entrar no orçamento da União a partir de 2026. E para o BPC será feito um ajuste na renda e estabelecida a biometria obrigatória para novos benefícios e atualizações cadastrais, entre outras exigências. Para o Bolsa Família também serão criadas novas regras para atualização de cadastros e inscrição no programa. O abono salarial, que é pago aos trabalhadores de baixa renda, também passará por ajustes. Atualmente recebe o benefício quem tem renda de até 2 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 2.824. Com as mudanças, terá direito quem recebe até R$ 2.640 por mês. E esse valor será ajustado até chegar ao equivalente a um salário mínimo e meio em 2035. Bom, o governo também quer garantir que parte dos recursos das emendas parlamentares será destinada ao Sistema Único de Saúde e que os valores dessas emendas só possam crescer dentro dos limites do chamado arcabouço fiscal, ou seja, as regras de despesas do orçamento público. Outra aposta do governo é acabar com os supersalários e ajustar regras de pensões nas Forças Armadas, como explicou o ministro Fernando Haddad. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece, finalmente, uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde. Bom, Jéssica, o objetivo de todos esses ajustes é reequilibrar as contas públicas, né? Quais são os números em relação a isso? Olha, essas medidas devem gerar uma economia de mais de 70 bilhões de reais aos cofres públicos até 2026 e de 327 bilhões até 2030. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou melhor essa estratégia. O que está se fazendo hoje, de forma clara, objetiva, é acenando para responder a um mercado que, pelo texto que vocês publicam, estava precificando no presente uma possibilidade de desequilíbrio futuro das contas públicas. E aqui está se garantindo que esse desequilíbrio de longo prazo não ocorrerá. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também comentou que o pacote promove não só justiça tributária, mas justiça fiscal. Nós não podemos esquecer que uma condição fundamental é garantir justiça fiscal. Nós falamos muito de justiça tributária, esquecemos de justiça fiscal. Nesse aspecto, sim, nós estamos mexendo com o andar de braço. Então, temos que mexer com o andar de cima. Daí porque entendemos a decisão política do governo de apresentar agora, e não em janeiro ou em fevereiro, a questão da reforma tributária da renda. Bom, a proposta de ajuste fiscal agora segue para o Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad já se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e as lideranças das duas casas também participam das discussões do pacote do governo. Luciano, Mariana. Obrigado, Jéssica Gonçalves, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
E vamos falar agora de um direito do trabalhador com carteira assinada, o pagamento do 13º salário. O valor pode ser pago em 2 vezes. E termina no sábado, dia 30 de novembro, o prazo para que empregadores paguem a primeira parcela do 13º. E mesmo quem não trabalhou o ano todo tem direito à gratificação. Vamos saber mais com Raquel Mariano. Valéria Ribeiro foi contratada para trabalhar com carteira assinada em uma loja de roupas em novembro. E com todos os direitos garantidos, ela já vai receber uma parte do 13º salário. Esse dinheiro extra vai garantir as compras do fim de ano. Organizando mais também as contas, né, que vai acumulando. E um dinheirinho a mais para a gente fazer as nossas comemorativas no final do ano. Meus planos, eu já para preparar a ceia de Natal, né, com certeza, para comemorar juntamente com a minha família e meus filhos. Tem direito ao 13º salário trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que tiveram pelo menos 15 dias de serviço em um ano. Quem foi contratado depois do dia 15 de janeiro e completa um ano de emprego ganha o valor integral, que corresponde a mais um mês de salário. Quem foi contratado após esse período recebe o recurso de forma proporcional. E para fazer o cálculo é simples. A conta é feita a partir do salário bruto do trabalhador, ou seja, sem os descontos. Em seguida, deve dividir esse valor pelos 12 meses do ano. O resultado dessa conta deve ser multiplicada pelos meses trabalhados. Lembrando que se considera um mês a partir de 15 dias de serviço. Os empregadores também devem ficar atentos às datas de depósito dos salários, como detalha Dercilete Lisboa, coordenadora geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente, do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira parcela do 13º, de acordo com a legislação, deve ser paga entre os meses de fevereiro e de novembro de cada ano. A segunda parcela do 13º até o dia 20 de dezembro de cada ano. De acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, devem ser pagos cerca de 321 bilhões de reais a mais de 92 milhões de trabalhadores neste ano de 2024. Reportagem Raquel Mariano. Cerca de 8% da população brasileira, 16 milhões de pessoas, vivem em mais de 12 mil favelas e comunidades espalhadas pelo país. São dados do Censo 2022 do IBGE. E para dar mais infraestrutura e dignidade a essas pessoas, o governo federal lançou hoje oficialmente o programa Periferia Viva, que reúne ações de 16 ministérios. São mais de 7 bilhões de reais em ações anunciadas hoje no Palácio do Planalto. Quem está no Palácio do Planalto e traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O programa Periferia Viva deve mudar a realidade das favelas em todo o país. Com mais de 30 políticas pactuadas entre os ministérios, o programa prevê investimentos em infraestrutura urbana, inovação, tecnologia e oportunidades. Entre as medidas estão investimentos de 5 bilhões e 300 milhões de reais para a urbanização de favelas em 48 municípios e a contratação de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a contenção de encostas e prevenção a desastres em 91 cidades. Também está previsto um investimento de 63 milhões de reais para financiamento de 120 planos municipais de redução de risco. O ministro da Cidade, Jader Filho, comentou os investimentos. São mais de 7 bilhões de reais do novo PAC. E com isso estamos mudando o paradigma de como o Estado brasileiro trata essa questão, articulando e planejando as diversas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população que vive nas periferias das cidades brasileiras. Em parceria com os poderes públicos estaduais e municipais, o Periferia Viva vai instalar um posto permanente em cada um dos territórios periféricos selecionados no país e financiar que uma entidade de assessoria técnica para planejar e acompanhar a execução das ações. O programa também trata de regularização fundiária. O governo federal deve investir 300 milhões de reais para regularizar áreas em 8 estados. Mais de 285 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas.
Outra ação anunciada foi o projeto CEP para Todos, em parceria com os Correios, que vai garantir serviços postais para todos os moradores de favelas até 2026. A Periferia Viva é considerado o maior pacote de políticas para as periferias brasileiras. Ao assinar o decreto que cria o programa, o presidente Lula falou que dar visibilidade a essa população é essencial para construir um país mais justo. O dia de hoje é o dia em que a periferia deste país se torna visível para o governo e para a sociedade. Eu sei como é a vida daqueles que não têm o direito de escolher a sua profissão, não têm o direito de escolher o seu bairro, não têm o direito de escolher a escola, ele fica com o que sobra. E é isso que eu chamo de brasileiros invisíveis, e que nós estamos tentando dar visibilidade, fazer com que as coisas aconteçam nesse país da forma mais correta. Pablo, também nesse evento foram premiadas as melhores iniciativas sociais sobre esse tema das periferias, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Mariana, para fomentar e incentivar as boas iniciativas que mudam a realidade do país, o programa Prêmio Periferia Viva reconheceu 178 iniciativas em todo o Brasil, como a Joyce Paixão, que criou um projeto para contenção de encostas na periferia de Recife, no Pernambuco. Eu recebo hoje homenageando, todas as periferias aqui presentes. O Periferia Viva, ele vem trazer, para a periferia não só o reconhecimento, mas também o investimento público que há tanto tempo a gente pede. E a Torre de TV Brasília recebe neste momento o Festival Periferia Viva, com shows culturais gratuitos à população. Mariana e Luciano. Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Mais um trecho da obra da Ferrovia Transnordestina vai ser executado. A ordem de serviço foi assinada hoje em Brasília, no Palácio do Planalto. Essa assinatura vai permitir o avanço das obras em 55 quilômetros entre os municípios cearenses de Quixadá e Itapiúna, que é o chamado Lote 7. Também foi assinado um aditivo no contrato e serão necessários 3 bilhões e 600 milhões de reais para a conclusão da obra. Esse aporte será feito pelo Banco do Nordeste, a concessionária responsável pela obra. A Transnordestina é a maior obra de infraestrutura do Nordeste e está contemplada no novo PAC. O empreendimento é considerado estratégico para o transporte de grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério. A ferrovia deverá ter 3 braços: Piauí, Ceará e Pernambuco. O presidente Lula falou da importância da ferrovia para a economia do Brasil. Este país precisa ter uma facilidade para o transporte das cargas que nós produzimos. E a maior facilidade ou é da ferroviária ou é marítima. Não existe outra possibilidade da gente ficar muito competitivo se a gente não tiver as ferrovias. E eu ainda sonho que a Transnordestina ela pode ser uma estrada, uma ferrovia com 2 funções. Ela pode ser uma ferrovia de carga e ela pode ser uma ferrovia de transporte de pessoas, até porque a região nordestina ela é uma riqueza muito grande na questão do turismo. Modernizar aeroportos no norte do país para promover mais conforto, acessibilidade, segurança e conectividade aos passageiros. Para isso, foram investidos 1 bilhão e 400 milhões de reais pela concessionária responsável pela gestão de 7 aeroportos. São eles: Porto Velho, em Rondônia, Manaus, de Tefé e Tabatinga, no Amazonas, Boa Vista, em Roraima, além de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. Entre as entregas previstas estão a expansão de novas áreas de embarques, elevadores e escadas rolantes, novos terminais de passageiros e reforma da área de inspeção no embarque doméstico. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou hoje da inauguração das obras de modernização no aeroporto de Porto Velho, capital de Rondônia, e comentou sobre as melhorias para a população. Isso vai fortalecer a indústria do turismo, como também vai fortalecer cada vez mais a aviação do país. Essa região norte é fundamental para que cada vez mais turistas venham visitar a região e esses aeroportos estruturados estão prontos para receber mais voos nacionais e internacionais. E na hora que o turista vem, na hora que o brasileiro vem também visitar essa região, significa mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e, sobretudo, geração de emprego e renda para o Brasil. E o presidente
presidente Lula sancionou hoje lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O sistema será desenvolvido a partir dos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. A iniciativa pretende facilitar o acesso à informação para a proteção de mulheres e crianças e prevenir novos crimes. O sistema deve permitir acesso público ao nome completo e ao número do CPF de réus condenados em primeira instância por crimes sexuais. As promoções da Black Friday já começaram e estão a todo vapor em lojas virtuais e em lojas físicas de todo o país. Mas será que esses produtos com preços mais baixos são confiáveis? Ou ainda, será que estão realmente mais baratos? Saiba agora como se proteger de promessas falsas e aproveitar a data para fazer as compras com segurança. Na hora de comprar produtos em promoção, um dos cuidados que o consumidor precisa ter é checar se os descontos são reais. Para isso, é necessário fazer uma pesquisa de preços antes da compra. A dica é da advogada Denise Pereira, que aproveitou as promoções da Black Friday para renovar as roupas de cama. O consumidor tem que ficar bem atento a isso. Se as lojas não sobem antes para baixarem depois, dizendo que estão dando desconto. Hoje em dia é fácil comparar preços para não ser enganado, na opinião do servidor público Paulo Lacerda. Ele costuma aproveitar grandes eventos de promoção para renovar os eletrodomésticos de casa. Com a internet hoje, a facilidade é muito grande. Você entra na loja, já joga aqui na internet, a pessoa não toma mais susto, o vendedor não toma mais susto, já mostra, olha o que estava aqui. Você tira um print e mostra. No caso das compras online, os consumidores precisam ficar ainda mais atentos. Desconfiar de promessas muito atraentes e preços muito baixos, por exemplo, e verificar bem as condições da compra. Quem explica é o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral. Quando se tem maior oferta, um período de ofertas em abundância, tem também aí a possibilidade de se ter um risco maior de fraudes, né? Então o consumidor precisa verificar se o site que ele está fazendo a compra é um site conhecido, se todas as informações sobre o produto, sobre a data da entrega, sobre o pagamento, elas foram estipuladas de forma que o consumidor compreenda a relação de consumo que ele está estabelecendo. Na hora do pagamento, também é importante checar se o site da compra tem certificação de segurança e optar por métodos que incluam etapas extras de verificação, como a autenticação de 2 fatores. No ano passado, as plataformas de proteção ao consumidor receberam mais de 7 mil queixas de cidadãos com falsas promessas de descontos e de vantagens na Black Friday. Mas com os devidos cuidados, o vigilante Paulo Campos acredita que é possível sim aproveitar as ofertas. Compensa muito, principalmente se for produtos essenciais na nossa vida. Com certeza compensa. Para ajudar os brasileiros a aproveitarem as promoções de forma segura, a Secretaria Nacional do Consumidor preparou um guia com orientações práticas e direitos assegurados por lei. É só acessar o endereço www.gov.br/MJ. Reportagem Natália Kozlik. Vale ressaltar que produtos promocionais mantêm a garantia legal dos demais produtos, ou seja, a redução de preço não afeta os direitos básicos de proteção ao consumidor. Isso vale para a garantia dos produtos, por exemplo, e a possibilidade de reparo, troca ou devolução caso o item apresente defeitos ou não corresponda ao que foi anunciado. O consumidor que tiver seus direitos lesados pode registrar a ocorrência nos PROCONs locais e no portal consumidor.gov.br. Lançado o cartão Meu INSS Vale Mais, com vantagens para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes. Com ele será possível antecipar R$ 150 do benefício e o valor será descontado no mês seguinte sem juros, correção ou qualquer taxa. O INSS destaca que o cartão não poderá ser usado para apostas físicas ou eletrônicas. O objetivo é antecipar o valor do benefício para suprir necessidades básicas, como a compra de remédio, comida, gás e transporte. O Meu INSS Mais funciona como um clube de vantagens do beneficiário e está disponível de forma virtual no site do Instituto para facilitar a vida do aposentado. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamento sobre regras do Marco Civil da internet para remoção de conteúdos. Distrito Federal e TerraCap fazem acordo no STJ e encerram litígio sobre imunidade tributária. TST reconhece direito à estabilidade de gestante em contrato de experiência. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade nesta quinta-feira ao julgamento de 2 recursos que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Os recursos tiveram repercussão geral reconhecida. Assim, a decisão tomada pelo STF deverá ser adotada em processos semelhantes em todo o país. Neto Costa. Os recursos tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e da possibilidade de remoção, sem determinação judicial, de postagens ofensivas ou que incitem ódio. O julgamento teve início ontem. Na sessão de hoje, houve a conclusão das manifestações dos interessados. Depois, quem começou a votar foi o ministro Dias Toffoli, relator do recurso em que o Facebook questiona decisão da Justiça de São Paulo que determinou a exclusão de um perfil falso da rede social. O julgamento vai continuar na próxima quarta-feira com a conclusão do voto do ministro Toffoli. STJ homologa acordo sobre pagamento de impostos entre o Distrito Federal e a TerraCap, a Companhia Imobiliária de Brasília. Assim foi encerrada uma disputa judicial que já durava quase 3 anos. Fátima Uchoa. O conflito era sobre o reconhecimento de imunidade tributária referente ao IPTU em favor da TerraCap, que é uma empresa pública constituída pelo Distrito Federal e pela União. O DF concordou em reconhecer essa imunidade e cancelar dívidas tributárias em aberto, e a TerraCap aceitou não questionar impostos distritais já recolhidos, além de incentivar a busca por soluções consensuais. Mesmo quando o processo já está no STJ, esse acordo evidenciou o empenho das partes e da própria Corte Superior em reverter a lógica de litigância que ainda predomina na justiça brasileira. O acordo foi homologado pelo ministro Paulo Sérgio Domingues. Gestante em contrato de experiência tem direito à estabilidade reconhecido. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. A empregada estava grávida ao ser demitida após 2 meses de contrato. Por isso, ela pediu indenização referente ao período de estabilidade. A empresa alegou que o contrato era de experiência e que ela não avisou sobre a gravidez. Com a negativa, ela acionou o judiciário. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma destacou que a lei não restringe a modalidade do contrato de trabalho. Assim, a empregada deverá ser indenizada com todas as verbas trabalhistas. Por unanimidade, Tribunal Superior Eleitoral mantém decisão que reprovou as contas de campanha do prefeito e vice de Garça, em São Paulo. João Carlos dos Santos e Flávio Aparecido Pérez foram eleitos em 2020. Estevão Furtado. De acordo com o processo, o prefeito João Carlos usou R$40 mil da própria conta bancária, ultrapassando o limite legal de autofinanciamento. No recurso, ele disse que R$30 mil foram doados pela esposa, mas o relator do caso no TSE, ministro Ramos Tavares, lembrou que o político só transformou a conta individual em conjunta após a desaprovação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Justiça Federal recebe denúncia contra 3 pessoas por desvio de mais de R$10 milhões do programa Minha Casa Minha Vida. Os envolvidos no esquema vão responder pelo crime de peculato. Vanessa Pereira. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, uma empresa de engenharia assinou contratos com a Caixa Econômica para a construção de 950 moradias. Quando as obras já estavam em andamento, a construtora, em parceria com outra empresa, enviou à Caixa documentos falsos com o objetivo de receber pagamentos indevidos pela obra. As investigações do MPF revelaram que as obras estão paralisadas desde abril de 2015.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O pacote fiscal é apresentado ao Senado e será prioridade até o fim do ano. Heranças não reclamadas poderão ser destinadas à saúde, educação e assistência social. Empresário confirma manipulação de jogos à CPI que investiga apostas em partidas. Boa noite. Boa noite. O pacote com medidas de corte de gastos foi apresentado hoje no Senado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na reunião com o presidente do Senado e com líderes partidários, o ministro detalhou as medidas de revisão de gastos públicos. Rodrigo Pacheco disse que a análise e a votação do pacote fiscal serão prioridades nas próximas 3 semanas. Os detalhes com Marcela Cunha. A estimativa é que as propostas gerem 70 bilhões de reais de economia em 2 anos. Elas incluem a taxação dos super-ricos e o fim dos super-salários do funcionalismo público, a tramitação dos 2 textos, uma PEC e um projeto de lei complementar, começará pela Câmara dos Deputados. Já a outra medida anunciada pelo governo no pacote, a isenção de imposto de renda para quem ganha menos que R$5 mil, uma promessa de campanha do presidente Lula, deve ficar para 2025, como explicou o presidente Pacheco. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso vai ser objeto de uma discussão longa ao longo de 2025 e não é para hoje. O que é para hoje é a regulamentação da reforma tributária do consumo e o pacote de disciplina de gastos públicos está sendo apresentado pelo Ministério da Fazenda. Segundo Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, mas após a reunião, a oposição declarou que não vai embarcar em um pacote que é faz de conta. Isso porque defende que o montante não é suficiente para as necessidades do ajuste fiscal. O Senado fará um esforço concentrado de 3 semanas para tentar votar o pacote de gastos na semana de 18 e 19 de dezembro. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, avaliou como positiva a proposta do governo federal de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. A medida foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ainda será analisada pelo Congresso Nacional. No entendimento da parlamentar, o texto sobre a proposta deve ser aprimorado pelos parlamentares. Mas, segundo ela, a isenção do imposto de renda trará benefícios para os brasileiros que recebem uma quantia menor. Um avanço de fato importante que acaba atingindo de forma muito direta a população mais minoritária, a população com uma situação econômica mais desigual no país. Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou gastos por parte do governo federal com eventos relacionados à cultura. Segundo ele, o executivo ignora recomendações do Banco Central para diminuição de gastos públicos. O parlamentar, além de citar um festival de música ligado ao G20 no Rio de Janeiro, também falou sobre a compra do novo avião do presidente Lula. Segundo ele, o Brasil precisa de cortes urgentes e deve fazer o dever de casa. Quando o executivo se recusa a fazer a sua parte e aposta na festa e mais luxo do Alvorada, o mercado já vê o Brasil como um risco maior. O cenário atual exige ações decisivas e cortes reais nos gastos públicos. Assim, enquanto o Banco Central soa o alarme com um rigor técnico e analítico, o país segue tocando a sinfonia desastrosa e cada nota vem um novo desvio e cada som um roteiro de irresponsabilidade. E o futuro da sinfonia de um Brasil mais rico, próspero e democrático se torna ainda mais longe e sombrio. O
Senado aprovou a possibilidade de estados e municípios redistribuírem saldos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de anos anteriores para novos projetos educacionais. O texto seguiu para análise da Câmara. A expectativa de senadores é liberar recursos represados por conta de projetos executados abaixo do orçamento ou de programas extintos. Repórter Alexandre Campos. Para que essa medida seja implementada, os entes favorecidos devem cumprir metas previamente definidas em convênio e comprovar a execução das novas ações. Além disso, os valores devem constar em lei orçamentária anual do Estado ou município, com a indicação do programa a ser contemplado com o remanejamento do dinheiro. Também o FNDE deve ser informado sobre a destinação dos recursos, sob pena de governadores e prefeitos não poderem se beneficiar com a medida. Relatora do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que muitas vezes os projetos são executados abaixo do orçamento, ou então os programas a que se destinam os recursos são extintos. Já o autor da proposta, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o aproveitamento desses saldos pouparia muita burocracia e premiaria bons gestores. O FNDE tem um valor específico para a construção de escolas. Então, uma escola de 10 salas de aula tem um valor previsto, geralmente uma tabela SINAP. Mas se o gestor, no seu município, ele conseguir fazer por 10, 15, 20% desse valor, né, quer dizer, ele vai economizar, mas esse recurso vai ficar retido. Pelo projeto que segue para a Câmara dos Deputados, os recursos remanejados não poderão ser utilizados para o pagamento de pessoal. E os bens e valores provenientes de heranças não reclamadas por herdeiros deverão ser destinados pelos municípios a ações nas áreas de saúde, educação e assistência social. Também poderão ser cedidos a entidades filantrópicas. A medida faz parte de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. A herança vacante é aquela que acaba devolvida ao Estado por não terem sido identificados herdeiros para assumi-la ou ainda em razão de ter havido a renúncia de todos eles à herança. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça determina que esses bens, ou a renda obtida com a venda deles, deverão ser destinados à prestação de serviços públicos, de saúde, de educação ou de assistência social, como defendeu a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. De fato, não faz sentido que heranças arrecadadas pelos municípios, em razão da falta de herdeiros, sejam utilizadas para pagamento de servidores públicos ou para despesas vinculadas à manutenção do aparelho administrativo. As heranças devem ser revertidas em favor da sociedade por meio de serviços ligados à educação, saúde e assistência social. Outras despesas da máquina estatal devem ser custeadas por receitas usuais, como as decorrentes dos tributos. A proposta admite ainda que os bens poderão ser cedidos por ato administrativo, contrato ou direito real a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais ou educativos e cuja atividade seja necessariamente gratuita. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposição segue para análise da Câmara dos Deputados. Em depoimento à CPI que investiga a manipulação de partidas de futebol, o empresário Bruno Lopes de Moura confirmou fraudes em jogos, mas negou chefiar o esquema. Ele também negou qualquer envolvimento com os jogadores Lucas Paquetá e Luiz Henrique, suspeitos de terem recebido cartões amarelos intencionalmente para favorecer apostadores. Repórter Pedro Pincer. Apontado como um dos líderes de uma organização criminosa especializada na manipulação de apostas esportivas, o empresário Bruno Lopes de Moura confirmou na terça-feira a sua participação no esquema, mas negou chefiar a quadrilha. Ele também refutou envolvimento com os jogadores Lucas Paquetá e Luiz Henrique, suspeitos de receberem cartões amarelos para beneficiar apostadores. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, ele admitiu ter recebido informações de uma pessoa para apostar que Lucas Paquetá e Luiz Henrique receberiam cartões amarelos no início de 2023, mas afirmou que isso foi uma iniciativa pessoal e não fazia parte do esquema do qual ele participava. Chegou para mim o nome para eu apostar. Apostei. Então, possivelmente não chegou em vão, né? Não chegou em vão. Só que, se você acompanhar hoje, eu pelo menos acompanho futebol, gosto de futebol, até hoje o Paquetá ainda tomando cartão. Então, não sei se é também
dele, tomar cartão. Então, assim, é uma coisa que eu não posso alegar. Mas na época, no início de 2023, chegou os nomes dos dois, eu apostei e aconteceu. De acordo com Bruno Lopes de Moura, a manipulação de resultados de jogos é simples e fácil e só poderia diminuir se fossem proibidas as apostas em cartões. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam projeto que proíbe importação de resíduos sólidos. Câmara regulamenta a produção e uso de bioinsumos agrícolas no Brasil. Lira critica indiciamento de deputados por discursos feitos em plenário. Boa noite. O presidente da Câmara criticou o indiciamento dos deputados federais Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva pela Polícia Federal. O repórter Marcelo Larcher acompanhou o pronunciamento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se pronunciou durante as votações desta quarta-feira para criticar os indiciamentos dos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, pela Polícia Federal. Os dois foram indiciados nesta semana por críticas feitas em discursos no plenário à atuação do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Sor, que atua em inquérito sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os deputados foram acusados de calúnia e difamação. Arthur Lira defendeu a prerrogativa dos deputados de imunidade parlamentar por suas opiniões e votos, principalmente quando proferidos na tribuna da Câmara dos Deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O respeito a essa imunidade para Lira é o respeito aos votos do povo brasileiro. Ele lembrou a cassação do deputado Márcio Moreira Alves durante a ditadura militar por um discurso proferido em plenário. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio Parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Segundo Lira, a Procuradoria e a Advocacia da Câmara atuarão para que quem infringir a capacidade dos parlamentares responda por abuso de autoridade. Ele também frisou que apenas a própria Câmara pode punir deputados, que devem ter responsabilidade pelo que falam, mas só podem ser processados nesses casos quando quebram a ética parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Vários deputados de diferentes partidos usaram a tribuna da Câmara para prestar solidariedade a Marcel Van Hatten e a Cabo Gilberto Silva. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, discorda do indiciamento de parlamentares por discursos proferidos na tribuna. Ele argumenta que o artigo 53 da Constituição é claro ao assegurar que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Como delegado da Polícia Civil, o parlamentar se diz envergonhado com o indiciamento, que para ele configura crime de abuso de autoridade. Delegado Palumbo faz um apelo à unidade do Legislativo para enfrentar o que considera uma concentração de poder no Judiciário. Ao se referir ao Congresso Nacional como a instância máxima da democracia, Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, reitera que a Constituição assegura a imunidade parlamentar para o livre exercício do mandato. Segundo ele, os discursos realizados na tribuna da Câmara refletem a vontade dos eleitores e devem ser respeitados. Na avaliação de Rodrigo Valadares, o indiciamento de deputados pela Polícia Federal por discursos proferidos representa um avanço indevido do Judiciário sobre o Legislativo. Para ele, o pleno exercício da democracia se deve à imunidade parlamentar e à independência do Congresso. Luciano Alves, do PSD do Paraná, presta solidariedade a Cabo Gilberto Silva e a Marcel Van Hatten, indiciados pela Polícia Federal por declarações contra o delegado Fábio Sor.
O congressista critica a medida, citando o artigo da Constituição que estabelece a inviolabilidade civil e penal de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Luciano Alves também está preocupado com o que chama de uso indevido da Polícia Federal. De acordo com o legislador, o indiciamento dos 2 deputados representa uma tentativa de silenciar o poder legislativo. Ele pede que a Câmara mantenha o posicionamento em defesa dos colegas de parlamento. Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, parabeniza o presidente Arthur Lira pela postura em favor das prerrogativas parlamentares. Ele avalia que, ao se posicionar em defesa de Cabo Gilberto Silva e Marcel Van Hatten, a presidência da Casa reforça a proteção à imunidade de deputados e senadores assegurada pela Constituição. Aloysio Mendes também acredita que a resposta da Câmara demarca a independência harmônica entre os 3 poderes. Além disso, o congressista afirma que a postura do presidente Arthur Lira resgata a confiança dos deputados na defesa de suas garantias institucionais. Já Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, avalia que a Câmara demorou a se manifestar em defesa da imunidade parlamentar dos integrantes da Casa. O deputado afirma que medidas deveriam ter sido tomadas antes do episódio envolvendo Cabo Gilberto Silva e Marcel Van Hatten, indiciados esta semana pela Polícia Federal. Carlos Jordi denuncia o que chama de estado de exceção no Brasil. Segundo ele, cabe ao Conselho de Ética julgar casos relacionados à imunidade parlamentar e não à Justiça. O congressista espera que a próxima presidência da Câmara tenha pulso para garantir o respeito às prerrogativas constitucionais dos legisladores. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a atuação do Supremo Tribunal Federal em recentes episódios, afirmando que o judiciário tem ultrapassado os limites constitucionais. O deputado questiona a inação do Senado em julgar possíveis abusos cometidos pelos ministros da Corte. Nicolas Ferreira também acusa o STF de interferir indevidamente em assuntos relacionados aos municípios, como a gestão de cemitérios na cidade de São Paulo. Ele ainda defende a imunidade parlamentar, lamentando casos em que colegas de parlamento foram indiciados por discursos feitos na tribuna da Câmara. Justiça. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta que dos 23 partidos representados na Câmara, apenas 7 se pronunciaram sobre o que chama de tramas golpistas abomináveis, planejadas no coração do governo anterior e, segundo ele, sob a liderança do então presidente Jair Bolsonaro. Chico Alencar reitera que o relatório da Polícia Federal traz provas testemunhais e documentais robustas sobre o plano de assassinar o presidente e vice-presidente eleitos e um ministro do Supremo Tribunal Federal. O congressista observa que, para quem lutou contra a ditadura, a censura e a tortura, o golpe é inadmissível e deveria gerar indignação. Tadeu Venere, do PT do Paraná, também destaca a tentativa de golpe revelada pela Polícia Federal, incluindo o assassinato de políticos e de pessoas públicas. O deputado responsabiliza o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos antidemocráticos que colocaram o sistema político-eleitoral do país em risco. Tadeu Venere reforça o seu compromisso com a democracia, afirmando que todos os envolvidos devem ser punidos sem anistia. O parlamentar também acredita que o fracasso da tentativa de golpe reflete o repúdio da população brasileira a qualquer forma de ditadura. Marcon, do PT gaúcho, lembra que as ameaças contra a democracia brasileira contaram com instalação de bombas no aeroporto de Brasília e invasões ao Congresso e ao Supremo. Ele condena aqueles que se dizem patriotas, mas planejam atentados, incluindo a morte do presidente e de outros alvos institucionais. O deputado defende a responsabilização de líderes que, segundo ele, orquestraram ações contra a Constituição e a democracia. Marcon clama pela prisão imediata dos envolvidos e reforça que o Brasil precisa dar um basta ao ódio e às tentativas de golpe. Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o golpe de Estado planejado por membros do governo Bolsonaro geraria consequências desastrosas para o país, como repressão, tortura e fechamento de instituições democráticas. Ele menciona que aliados próximos do ex-presidente tiveram um papel central na conspiração. Ivan Valente
Valente exige a responsabilização judicial dos envolvidos, inclusive com a prisão preventiva para evitar fugas. O congressista defende o fim da influência política de militares no governo e argumenta que o papel militar deve se restringir aos quartéis. Já Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, cita declaração do ex-presidente Michel Temer para reiterar que, sem o apoio das Forças Armadas, não há golpe possível no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Para o deputado, é uma irresponsabilidade atribuir a Jair Bolsonaro o planejamento de um golpe de Estado. Coronel Crisóstomo também defende a anistia dos presos pelos atos de vandalismo nas manifestações de 8 de janeiro de 2023. Ele lembra que militantes da esquerda que mataram um soldado no quartel-general de São Paulo e roubaram um banco durante o regime militar foram anistiados e não devem mais nada à justiça. Por outro lado, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, rejeita qualquer proposta de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos. Ela relaciona o episódio à tentativa de golpe de Estado apontada por investigações da Polícia Federal e publicadas recentemente pela imprensa. Gleisi Hoffmann alerta que conceder anistia seria um estímulo para novas violações da democracia, como ocorreu após o regime militar de 1964. A legisladora defende que a pacificação do país deve vir por meio de justiça e responsabilização, e não pelo esquecimento das infrações cometidas. Por sua vez, Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, critica as investigações envolvendo Jair Bolsonaro. Ele afirma que a inclusão do ex-presidente em inquéritos é motivada pela força política do bolsonarismo. O deputado destaca que pesquisas recentes apontam que, em uma eventual disputa em 2026, Bolsonaro ganharia do presidente Lula. Nelson Barbudo avalia que, apesar das tentativas de judicialização e condenação, o movimento político em torno de Jair Bolsonaro continua crescendo. Ele acusa a esquerda de atacar valores como a família, a segurança e o cristianismo e aponta seu compromisso na luta por uma democracia que respeite os princípios defendidos pela direita. Já Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, enfatiza que o medo da prisão do principal líder da oposição tem feito com que seus apoiadores façam discursos descabidos para defender o indefensável. O deputado espera que Bolsonaro e todos os que conspiraram para golpear a democracia sejam punidos. Bom Gás defende a regulamentação das fake news e critica a impunidade a militares envolvidos em crimes. Em outra direção, o legislador ressalta os esforços do governo federal para reorganizar o país, promover a democracia, combater a fome e reposicionar o Brasil no cenário global. Agricultura. A Câmara aprovou regras para o uso de bioinsumos que são fertilizantes e defensivos a partir de plantas, insetos e bactérias. Agora o texto será analisado pelo Senado, como informa o repórter Cid Queiroz. Deputados e deputadas aprovaram novas regras para a produção, comercialização e uso de fertilizantes e defensivos biológicos no Brasil. Os chamados bioinsumos são feitos a partir de bactérias, insetos ou plantas para serem usados na melhoria da fertilidade do solo ou no controle de pragas e doenças nas lavouras, em substituição aos produtos químicos tradicionais. O relator foi o deputado paranaense Sérgio Souza, do MDB, que negociou o apoio de todos os partidos. Nós conseguimos aprovar uma lei dos defensivos agropecuários. Naquele momento nós tratamos dos químicos, mas se colocou um dispositivo para tratar dos bioinsumos. E esse dispositivo foi vetado. Se nós não aprovarmos a lei do bioinsumos, nós não teremos legislação para regular esse importante setor, que inclusive mantém toda a agricultura orgânica do nosso país. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, saudou a aprovação do projeto, que segue agora para o Senado. Nós temos agora uma legislação que vai incentivar o caminho para a gente se livrar da química na agricultura, que faz tão mal para o meio ambiente, tão mal para a saúde. E é fundamental que a gente tenha uma legislação que incentive esse processo. A
proposta define a produção de bioinsumos para uso próprio e caberá ao Ministério da Agricultura fiscalizar a produção e a importação de bioinsumos com fins comerciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Transportes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentou o projeto de repactuação da BR-101 que liga a Bahia ao Espírito Santo. Gilson Daniel, do Podemos, alega que a concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo descumpriu metas previstas no contrato inicial, como a duplicação de mais de 470 quilômetros. Gilson Daniel explica que, no novo acordo, a concessionária deverá realizar 84 quilômetros de duplicação e 12 quilômetros de contornos nos primeiros 3 anos. Ele informa que vai fiscalizar a execução das obras e exigir intervenções urgentes em cidades como Cariacica, Linhares, Fundão e Pedro Canário. Magda Mofato, do PRD de Goiás, critica a cobrança de uma taxa de entrada para veículos no município de Caldas Novas, aprovada pela Câmara Municipal, sob o argumento de que os recursos arrecadados serão aplicados em políticas de preservação ambiental. Ao alertar para os impactos econômicos e sociais da iniciativa, a deputada afirma que a medida inclui até bicicletas motorizadas. Magda Mofato considera a cobrança inconstitucional por violar o direito de ir e vir dos cidadãos, causando prejuízos tanto à população local quanto aos turistas. Saúde. Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, avalia que a integração dos programas Médicos pelo Brasil e Mais Médicos prejudica a estabilidade dos profissionais e ataca direitos trabalhistas. A deputada assinala que quase 4 mil médicos já aprovados em concurso foram surpreendidos por um novo modelo que, além de manter vínculos trabalhistas precários, exige nova prova. Doutora Mayra Pinheiro pede a mobilização da sociedade e dos parlamentares para pedir que o Ministério da Saúde reveja a decisão. Segundo ela, entidades médicas já estão atuando judicialmente contra o que chamou de uma aberração na política de saúde pública. Direitos Humanos. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia a falta de água potável em uma reserva de Dourados, onde vivem cerca de 18 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. O parlamentar acusa o governo federal de não cumprir promessas relativas à região, abandonando o projeto orçado em cerca de 49 milhões de reais. Geraldo Rezende explica que o projeto foi elaborado pela empresa de saneamento do Estado, a pedido do governo federal, mas não foi incluído no PAC devido a questões burocráticas, contrariando negociações feitas com a Itaipu Binacional. Ele faz um apelo ao governo federal para que cumpra os compromissos assumidos junto à população indígena. Votação. A Câmara aprovou o projeto que proíbe a importação de qualquer resíduo sólido, como papel, plástico, vidro e metal. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe a importação de qualquer tipo de resíduo sólido, ou seja, lixo. Hoje, a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos só proíbe a importação de rejeitos e resíduos sólidos perigosos, que possam causar danos ao meio ambiente, à saúde pública, animal e à vegetação. Assim, vários outros tipos de rejeitos podem ser mandados por outros países ao Brasil de maneira legal. O projeto apresentado pelo deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, menciona expressamente que fica proibida a importação de papel, plástico, vidro e metal. Um dos argumentos é a possibilidade de contaminação e o impacto econômico e ambiental sobre a atividade de reciclagem de lixo no Brasil, com prejuízos, por exemplo, aos catadores, sem contar o desestímulo à reciclagem do lixo produzido no país. Foi o que explicou o relator do projeto no plenário, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. É inegável que o país é hoje afetado pelo impacto negativo da importação de resíduos sólidos, não sendo possível mensurar os seus reais custos ambientais indiretos. Vale dizer, emissões de GE no transporte, gases do efeito estufa, bem como fatores que possam contribuir verdadeiramente para a circularidade. O
projeto foi apresentado com a justificativa de que o Brasil se tornou um grande importador de lixo e que muitas vezes esse material chega ao país disfarçado de produtos recicláveis, sem que haja fiscalização. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, mas foi criticado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Eu apenas orientaria contrariamente o Novo, principalmente na questão da liberdade de mercado. Nós temos uma discussão muito séria sobre esse assunto e a gente entende que isso está restringindo a liberdade de mercado nesse momento. O projeto que proíbe a importação de qualquer tipo de resíduo sólido, inclusive papel, plástico, vidro e metal, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Luiz Adriano Seabra. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.